Olá, pessoal. Eu sou o Cleiton Góes, trabalho aqui no Muquifo, faço parte do coletivo que traz para a museologia outras propostas que não são só as propostas de uma museologia tradicional. O Muquifo, para quem não conhece, é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, localizado na Rua Santo Antônio do Monte, 708, no limite entre o bairro Santo Antônio e o Morro do Papagaio. Esse espaço, para além da museologia, é um espaço de provocação onde a gente entende a sociedade numa outra perspectiva. A comunidade do entorno traz suas histórias, memórias e suas referências para compor esse espaço. O Muquifo foi fundado numa data muito especial, que é o dia 20 de novembro de 2012, pelo Padre Mauro e por alguns participantes de alguns outros movimentos sociais, estudantis e políticos do Morro do Papagaio. A minha chegada se dá em 2015, a convite do Padre Mauro, para criar uma obra intitulada Igreja das Santas Pretas, que conta a história de 14 mulheres que levam esse espaço para além da museologia dentro de uma igreja e dentro de uma cozinha comunitária. No primeiro momento, minha participação era só como artista plástico. Eu fui me integrando com as atividades do museu e entendendo que esse museu é um espaço de diálogos, de confluências e é um espaço para a gente refletir sobre a sociedade brasileira atual. Belo Horizonte ganha muito com a chegada do Muquifo nesse cenário, nesse roteiro, e outra perspectiva para além da estatística do que a gente entende como museologia social. É um espaço de provocação, um espaço de escuta, é um museu vivo, é um museu que educa e se reeduca, mudando a trajetória dessa população do entorno para que esse protagonismo apareça para fora do museu, para fora da comunidade e para fora da museologia. Eu entendo o Muquifo também, numa perspectiva educativa, em mãos variadas, com perspectivas variadas, quando a gente fala de pedagogia, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala que o Muquifo traz para as suas coleções, os seus objetos e suas histórias, outras possibilidades de interpretações dessas histórias. Então, o Muquifo abre suas portas para as visitas, e eu entendo também que dessas mediações com as quais eu participo durante o meu processo, né, de chegada ao Muquifo para a criação dessa obra chamada Igreja das Santas Pretas, que é uma museologia viva, que coloca em xeque toda a perspectiva histórica do Brasil, trazendo esse olhar aberto, coletivo, comunitário, trazendo também, vivenciando essas experiências das populações originárias brasileiras, as indígenas, as quilombolas. E eu fui me integrando muito com essas atividades até me identificar com o educativo, me tornando o responsável pelo educativo nessas mediações e nessas atividades educativas e pedagógicas. E aí a gente entende o Muquifo como esse espaço de troca, como esse espaço, né, de multiplicação dessas propostas trazidas pelo público que visita o Muquifo, pelos moradores, pelo nosso coletivo, através do Padre Mauro abrindo, né, todas as possibilidades para dialogar com a sociedade. E aí, nessas atividades, a gente entende, principalmente nesse período que a gente está discutindo, pertencimento, resistência, reconhecimento do protagonismo das populações originárias no Brasil, a gente entende que uma lei que é muito importante, que nos norteia em quase todas as atividades que a gente desenvolve aqui, é a Lei 10.639 de 2003. Essa lei nos possibilita um diálogo com a sociedade, trazendo para dentro desse espaço vivo, uma museologia diferenciada, essas perspectivas do entorno, essas histórias, as sugestões, as memórias e toda a proposta que vem coletivamente. Então, o Moquifo traz em outras propostas uma provocação para o visitante como interlocutor dessas memórias. Um espaço que junta, que une essas provocações, essas sugestões, esses novos olhares sobre
essa museologia social, entendendo que existem várias museologias sociais, não só aquela destinada para a comunidade, para o território, para o quilombola, para a favela. Cada museu social tem o seu DNA, tem a sua origem, tem a sua trajetória. E aí, como museu de favela, é fundamental a gente entender que nós não falamos sobre questões habituais em museus tradicionais. Nós falamos, nós discutimos sobre o dia a dia dessas populações que estão fora dessas coleções tradicionais, desses museus mais conhecidos da cidade de Belo Horizonte. Como museu social, ele passa por todo enfrentamento e dificuldade pela sua existência, pela sua permanência e suas atividades. Ao abrirmos nossas portas, nós enfrentamos várias dificuldades, como quase sempre enfrenta a população da favela, a população de um território marginalizado, a população de um território que está afastado, né, dos poderes públicos. A gente também enfrenta essas diversidades. E também, não deixando de lado esse espaço como o Museu da Escuta. O Muquifo não é um museu que conta as histórias com essa prioridade. É um museu que ouve essas histórias antes de qualquer tentativa para transformá-las em patrimônio material, imaterial, em acervo e memória. No coletivo, nós temos várias atividades para além da museologia. Nós trazemos o Muquifo para o meio virtual, nós trazemos o Muquifo para essas relações com instituições de ensino, em vários níveis, médio, superior, né, fundamental, para a gente formar novas perspectivas e narrativas dentro do nosso espaço. É uma troca de saberes, é uma troca de experiência e é uma troca de relação, uma relação não só formal, trazendo, né, essa relação informal, quebrando protocolos e atuando como mediador, né, dessas relações que a gente encontra, né, com o Muquifo no seu dia a dia. A gente vai aprendendo também a colocar em prática essa museologia, e ainda é muito diferenciada. Então, ela está se formando, o Muquifo forma, né, o seu dia a dia através dessas trocas de experiências. É um espaço de cultura. Algumas atividades para além da museologia acontecem no Muquifo, como encontros literários, artes gráficas, artes visuais, textos, literatura. Então, a gente entende que o Muquifo se torna esse espaço de acolhimento para artistas de periferia, para artistas negros ou indígenas que têm dificuldades de acessar e de apresentar suas criações no circuito mais tradicional, num circuito mais elitizado da cidade de Belo Horizonte. Como um espaço de memória, é um espaço que está sempre em construção, não só revisitando as histórias do passado, tentando entender as histórias que passam, né, pelo Muquifo e que estão acontecendo atualmente, com questões políticas, com militância, com propostas e entendimentos, para que a gente tenha uma sociedade realmente que contemple a todos e todas. Ou seja, o Muquifo faz com que esse protagonismo seja realmente reconhecido pelo público que chega, né? E o público também se reconheça como protagonista dessa história. E eu resumo o Muquifo como esse espaço de provocação. Eu fiz uma cola aqui, eu fiz um resumo para entender que o Muquifo questiona várias atividades, não só na área da museologia, mas como uma perspectiva política dentro desse convívio com os outros museus da cidade. Quais são os museus que representam essas comunidades que estão marginalizadas, que estão excluídas desse percurso? Então, é uma proposta, né, de trazer o Muquifo também para esse percurso, para esse roteiro, e transformá-lo também num ponto importante para entender a cidade de Belo Horizonte atualmente. Eu venho com algumas perspectivas e traduções
aqui no Muquifo durante esses meus quase 11 anos de muquifeiro. É assim que a gente se intitula quando a gente se apaixona pelo muquifo e a gente se envolve com as atividades, que são as ações educativas nessa perspectiva museal social, nessa perspectiva da comunidade, nessa perspectiva da periferia. Quem são esses formadores? Quem são esses artistas, esses protagonistas? Quem é esse elenco que compõe, né, essa história paralela, essa história que quase nem sempre é reconhecida, né, na história oficial da cidade de Belo Horizonte? Então, a gente cria algumas atividades educativas, algumas oficinas, alguns grupos para que a gente consiga trazer para o Muquifo essa proposta dessa população que chega no Muquifo, não só formando o espaço como um espaço de memória, mas formando um espaço, né, como uma relação educativa. E aí a gente faz algumas oficinas, por exemplo, a gente teve relação com a cultura dos reinados, né, dos congados, com esse patrimônio que está sendo reconhecido agora municipalmente, no Estado e no Brasil, como patrimônio cultural e imaterial. E aí a gente traz pessoas para falarem sobre a sua cultura, a sua tradição, porque nós não falamos por elas. Nós não temos essa intenção de trazer, né, uma perspectiva, uma teoria muito pronta, muito organizada, mas a gente entende esse movimento como os seus protagonistas. Então, produzir esse material no Muquifo é fazer com que o Muquifo chegue mais longe, chegue em lugares onde a gente não consegue chegar e que atinja um público que não consegue chegar ao Muquifo. Essa proposta como um espaço, né, educativo traz, né, essa possibilidade da gente levar essas experiências, essas memórias, esse material para fora do museu. E aí a gente vai entendendo que é fundamental a participação de outras interferências, outros grupos, outros coletivos, outros institutos, outras instituições, para que a gente faça isso coletivamente, para que a gente faça isso em várias mãos. E aí a gente vai produzindo, por exemplo, catálogos, panfletos, livretos que servem como museu, né, que abre essa possibilidade de espaço. E aí também, falando com as questões de educação, pedagogia, formação, a gente fala sobre essas personagens que passam pelo Muquifo e vão deixando suas memórias, suas referências, suas vivências, seus conhecimentos. E aí, nesses catálogos, a gente consegue entender que o Muquifo surge, né, com dificuldade, mas com essa coragem, né, de se fazer, mostrar, enquanto um museu importante para a cidade de Belo Horizonte. E aí, alguns materiais a gente entende, né, que falam não só sobre o Muquifo, não só sobre a comunidade do Morro do Papagaio, mas também é um espelhamento de tantas outras comunidades, tantas outras populações que não tiveram a oportunidade ainda de ter seus próprios museus reconhecidos ou fundados. E aí o Muquifo faz desse pioneirismo um elemento, né, de integração social. Eu sou suspeito para falar sobre o Muquifo, porque eu entendo que a minha função aqui independe, né, da questão educativa, da questão social, mas no momento em que eu entendo que o Muquifo é um espaço, né, de conhecimento, existe essa troca. No momento em que o Muquifo educa, o Muquifo também é reeducado. Ele se torna, né, esse dispositivo para que a gente entre em outros assuntos, outras perspectivas sociais, sem causar, né, nenhum transtorno para ambas as partes. É uma relação muito respeitosa
E aí, quando eu falo de educação, eu lembro sempre na base da educação de Paulo Freire, que traz, né, para essa perspectiva museal, três perspectivas, três propostas de educação. Quando eu me lembro do Paulo Freire falando sobre doutrinação, o Muquifo, né, entra em argumento, entra em proposta de trazer para os outros museus tradicionais essa abertura que é necessária para a sociedade, né, interagir com esses espaços que já estão formados na sociedade. E aí eu vejo que pode existir uma educação doutrinária, mas também uma museologia doutrinária, que determina e traz, né, para essa trajetória pessoas que são reconhecidas pela história oficial ou oficiosa de qualquer lugar. Então, essa museologia doutrinária não cabe aqui no nosso espaço, esse espaço que já é, né, tão consolidado durante esses anos de existência, a partir de 2012, que vem mexendo, né, que vem atuando no entorno, lidando com esse público diverso, que chega, muito plural, formando essa identidade, né, que a gente entende como museologia social, dentre tantas as museologias sociais que a gente sabe que existem. Então, o Muquifo se propõe, né, abre suas portas, abre seus espaços para que outras propostas cheguem também e que a gente entenda essa museologia atual, não só em Belo Horizonte, no Brasil e pelo mundo, essa museologia mais democrática, mais coletiva, que contemple, né, a todos. Uma museologia democrática não deixa de fora das suas coleções histórias importantíssimas que ainda, né, estão nas comunidades, nos territórios quilombolas, nos territórios indígenas, em outras sociedades. E aí a gente vai entendendo, né, através de Paulo Freire, que é a minha interpretação sobre o Muquifo, para essa gravação de hoje, para essa conversa que hoje nós estamos tendo, é uma museologia subversiva. Eu me baseei muito na educação subversiva que Paulo Freire despontou nas suas propostas. Essa museologia que reconhece essas populações como autoras, detentoras, protagonistas, interlocutoras e ativas em seus espaços. É uma museologia social praticada, colocada a serviço da sociedade como um todo, na perspectiva dessas populações, trazendo essas populações, de fato, para as coleções permanentes e não coleções de curta temporada, não coleções que falam só sobre momentos de tragédias e momentos inquietantes da nossa história, através, por exemplo, da escravidão, através dessa perseguição em torno do racismo, da intolerância religiosa, e essa violência exacerbada, né, que ronda sempre as nossas populações originárias, tanto quilombolas quanto indígenas, mas trazê-los para que eles possam ter esse espaço, né, livre, democraticamente, para que suas vozes sejam deixadas, para que as suas memórias, os seus momentos de reflexões e de propostas políticas sejam respeitadas como deveriam ser em qualquer espaço museal. E, por fim, eu falo dessa educação ou dessa museologia que traz a soberania para esse espaço. O Muquifo se forma a partir da comunidade do entorno, mas o Muquifo sai, né, das suas paredes, dos seus limites territoriais, para atuar na cidade de Belo Horizonte, para atuar em Minas Gerais, para atuar no Brasil e pelo mundo. Tanto é que algumas coleções, algumas exposições, algumas montagens, a gente já produziu não só na cidade de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais também, fora do Brasil. E aí, nessa perspectiva, a gente fala, né, sobre essa museologia que traz essa soberania para essa população. Nós não colocamos nenhuma imposição a outros museus, mas a gente faz essa cobrança, a gente faz essa sugestão, a gente traz, né, para
nossas interpretações, que essas populações, por si só, já são, né, protagonistas e já são soberanos. E aí vem a minha interpretação sobre o Muquifo como esse espaço de mediação que não só constrói uma museologia baseada em teorias acadêmicas eurocêntricas, didáticas que já foram obsoletas, já foram ultrapassadas, já não nos cabem mais na nossa atual sociedade. Então, essa soberania, né, vem com alguns momentos dessas pessoas criando essa museologia que permanece solidificada, apesar de tanta dificuldade. O público que chega não percebe a dificuldade e os obstáculos que uma museologia social dentro de uma comunidade, né, enfrenta, mas pelo encantamento dessas histórias, dessas memórias, desses dispositivos que nos afetam e que nos fazem afetar também. Eu falo que nessa troca a sociedade no geral ganha, e a gente sabe que a necessidade da gente ter essa museologia mais democrática, aberta, para fácil acesso, né, para fácil consumo, para fácil entendimento, se faz necessária não só em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro. O Brasil inteiro precisa abrir esses espaços museais, não só os espaços museais, mas os espaços educativos, os espaços culturais, os espaços de arte, os espaços políticos, para que eles realmente se tornem democráticos na sua essência, na sua base. E se isso não acontece, né, a partir das comunidades, eu não sei se isso deveria acontecer em outras frentes e outras mãos. E aí o Muquifo sempre tem nessa perspectiva, um olhar meio pedagógico, meio educativo. Um desses exemplos é esse nosso folheto, produzido por pessoas da comunidade. Uma das pessoas que pensou nesse dispositivo é a doutora Josimeire Alves, historiadora, moradora do Morro do Papagaio, tem a sua história reconhecida e recontada aqui no Muquifo com esse protagonismo para fora da comunidade, e tem a participação da Carol, que faz parte do nosso coletivo, que é professora, ela é professora de educação física, mas faz análise da comunidade do Morro do Papagaio na perspectiva educativa, trazendo para esse material as suas vivências dentro do Morro do Papagaio. E a gente entende que, por coincidência ou não, essas vivências são bem comuns em outras áreas, em outras regiões, em outras periferias da cidade de Belo Horizonte. São mulheres negras que enfrentam a sociedade e trazem, né, em torno das suas imagens, essas referências como mulheres que chegaram a outros lugares que não foram só apenas em torno das nossas comunidades. Elas não ficaram no perímetro, não ficaram nessa demarcação territorial e urbana. É fundamental a gente entender o Muquifo com as suas coleções, porque eles trazem objetos biográficos, eles trazem objetos que, por suas essências e naturezas, já são objetos, né, impregnados de memórias que nem sempre são felizes, mas essas memórias são ressignificadas quando elas chegam no museu, quando elas são acessadas e quando elas são abertas para outros públicos. Eu acho que ressignificar nossa história, ressignificar nossas memórias, nossas tradições, nossas impressões, é fundamental para que a gente pense numa nova museologia baseada a partir dessas possibilidades. A gente não impõe, como eu já falei algumas vezes, a gente não quer doutrinar também, a gente não quer se tornar um museu que doutrina, a gente quer trazer, né, esse protagonismo, essa transgressão, para que a população se entenda enquanto pertencente a essa comunidade, enquanto pertencente à sociedade, à cidade de Belo Horizonte,
e pertencente à história que marca, né, e demarca a trajetória das populações, sejam elas quais forem, dentro da história do Brasil. Então, o Muquifo faz esse projeto se transformar a cada dia. Em cada visita, a gente tem uma descoberta, em cada visita, a gente tem uma história para ouvir e para contar. Um dos momentos marcantes em torno dessas visitas é uma parceria que a gente faz com a Secretaria de Educação Municipal, com a Secretaria, né, trazendo um projeto chamado Circuito de Museus para visitar o Muquifo com seus jovens, com seus adolescentes, com seu público das redes de ensino. Então, o Muquifo abre as portas e espera esse público para contar a sua própria história. As professoras que são sempre, né, contatos do nosso espaço de museu com a sociedade lá fora, elas também trazem suas perspectivas de pesquisas, de propostas educativas, né, de pedagogia, para que o Muquifo viva, né, o seu dia a dia nessas possibilidades de integração. Então, o circuito de museus, né, faz parte, né, de um roteiro, de um percurso, onde traz várias comunidades, onde traz vários museus, onde traz várias instituições, para que essas instituições façam parte mesmo do dia a dia da cidade, para que a cidade pense, né, coletivamente, várias ações públicas, políticas, a partir, né, desse projeto coletivo. E a educação é um mecanismo a favor, né, dessa proposta, dessa nossa museologia social, dessa nossa museologia viva, desse espaço crítico, desse espaço de informação e esse espaço contínuo, né, de conhecimento. Então, o Muquifo pode não ser o museu mais importante da cidade, mas ele pretende fazer com que a população reveja a própria história, reveja o próprio, né, momento político que acontece pelos nossos espaços e traga essa democracia realmente para o nosso espaço. O projeto Circuito de Museus traz alunos de diversas faixas etárias para visitar nossos espaços. Com eles, nós produzimos oficinas, exposições, materiais didáticos, pedagógicos. Esse público volta para as escolas, trazendo e levando, né, várias experiências. E o Muquifo também vai a essas escolas. O Muquifo também faz parcerias para fora, né, desse espaço físico. Então, com as professoras, com os alunos, com as diretoras, com as coordenadoras, a gente sempre cria novas exposições, novos materiais educativos. A gente reescreve a história, não só, né, do próprio museu, mas a gente reescreve a história dessa população, né, que quase sempre está negada a esses espaços. Então, o Muquifo vem há quase 13 anos enfrentando, né, essas adversidades, essas dificuldades, mas o Muquifo também se realiza, né, se fortalece, se solidifica, deixando suas marcas, né, deixando suas propostas, deixando suas interlocuções na sociedade, né, do entorno, no público que sustenta o Muquifo a partir da sua base, a partir da sua fundação, preparando novas histórias, entendendo que o futuro tem, né, várias possibilidades, né, de interação, não só com o passado, com a museologia, com a tradição, mas que ela se renove também a cada dia, para que ela fortaleça, né, essas relações políticas, sociais, nos espaços públicos, como um museu, por exemplo, como uma escola, como um centro de arte, de cultura, um centro de debates, um centro político, seja lá
no bairro mais elitizado de Belo Horizonte, ou seja aqui no Morro do Papagaio, né, que traz personagens da história da construção da cidade, né, desse momento de transição entre o Arraial do Curral del Rei, entre a construção da nova capital e a construção de uma nova sociedade, né, que entenda Belo Horizonte em vários olhares, em várias perspectivas. Então, é um prazer enorme. Eu não consigo nem interpretar, né, o que eu sinto ao representar o Muquifo em algumas atividades para fora, né, do espaço museal, para fora do nosso prédio, para fora da nossa comunidade, como esse interlocutor que faz, né, essas histórias acontecerem de forma digna, de forma madura e de forma propositiva. Essas provocações também são metas do Muquifo. O Muquifo provoca, o Muquifo afeta, e o Muquifo nos convida a refletir sobre a nossa sociedade atual. Eu acho que é um resumo bom que eu posso fazer sobre o Muquifo, e aí a gente entende, né, que as cenas dos próximos capítulos não dependem só dos espaços museais, culturais, mas depende também dessa população que acessa esses espaços. Eu acho que é um resumo bom que eu tenho para apresentar hoje a vocês e dizer que o Muquifo está de portas abertas de segunda a sexta, né, para visitações espontâneas, com os horários, né, restritos a terças e quintas, das 13 às 15 horas, e nos outros dias da semana a gente faz por agendamento, e esse agendamento pode ser encontrado pelas nossas redes sociais, pelo Instagram e pelo telefone que a gente chama carinhosamente de Muquifone. Para outros dias e horários, vocês precisam acessar o Muquifone e entrar em contato conosco para agendar grupos, de preferência grupos até 40 pessoas, para pesquisas. Nós nos entendemos como um espaço de cultura, de memória, mas provavelmente a gente não se entenda ainda como um espaço de turismo. O Muquifo é um espaço aberto para todos, mas com certeza nós ainda não nos entendemos como um espaço para se fazer turismo. É um espaço para provocação, para a gente conversar sobre essa proposta que é essa nova museologia social. Então, gente, eu agradeço pela oportunidade de falar um pouco do Muquifo. Não consigo falar tudo, né, em poucas palavras, em pouco tempo. A gente só descobre o Muquifo vivenciando o dia a dia desse espaço. A gente só descobre o Muquifo, né, na construção, né, dessas propostas didáticas e pedagógicas, sabendo que o espaço, né, chamado Muquifo é um espaço coletivo. Então, eu que agradeço, né, pela oportunidade e estou à disposição também para dar continuidade a outras interações e outros momentos. Muito obrigado, gente.